is the most beautiful among thousands and thousands. My beloved is the most beautiful among thousands and thousands. Yeshua. Let's sing all together. My beloved is. My beloved is the most beautiful among thousands, among thousands and thousands. My beloved is. Eu gostaria de convidá-los, por gentileza, a abrirem as vossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo número 5. Carta do apóstolo São Paulo, capítulo número 5. Vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 13. Os irmãos que não têm Bíblia podem acompanhar ali na tela. Livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 1 e o versículo de número 13. Podemos ler a palavra de Deus? Amém? Glória a Deus. Se você quiser estar aí, tem referência à palavra, é um gesto de reverência a Deus. Jesus, assim a palavra do Senhor: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Aleluia! Glória a Deus. Assente-se, por gentileza. Glória seja o nome de Jesus. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de nós compartilharmos essa palavra olhando de uma forma mais objetiva em relação àquilo que Paulo escreve aos irmãos da Galácia. Quando o apóstolo Paulo, meus irmãos, escreve para esta igreja, havia um sentimento, um cuidado, um desejo no coração do apóstolo, que essa igreja, que estava lá na Galácia, ela não caísse da graça, ou seja, que ela não deixasse de desfrutar o grande benefício, o magnífico benefício, o extraordinário benefício, que é a graça de Deus na nossa vida. E a graça de Deus, então, eles tinham que entender que a graça de Deus era algo tão precioso, tão maravilhoso, que a graça de Deus naquele momento na vida deles, ou em qualquer circunstância, a graça de Deus, ela simplesmente, ela nos arranca, ela nos tira, ela nos afasta de tudo aquilo que é contagioso, que é contaminado pelo pecado. A graça de Deus, ela nos torna, possibilita, nos dá condições de nós então recebermos todos os benefícios que Deus tem preparado para as nossas vidas. Mas, em contrapartida, pelo fato da Galácia naquele lugar, principalmente naquela igreja, ser uma igreja formada, na sua grande maioria, por pessoas que saíram do judaísmo, então criou-se uma dificuldade naquela igreja, porque eles queriam trazer para a graça princípios, costumes, hábitos, ideias do judaísmo. Então o apóstolo Paulo disse: olha, não, a graça de Deus, ela não precisa de nada
porque a graça de Deus, ela é plena, ela é completa, ela é suficiente para nós vivermos em comunhão com Deus e andarmos a nossa salvação. E naquele momento, então, eles começaram a introduzir, começaram a colocar que simplesmente pela fé não era suficiente para alguém ser salvo. Simplesmente por crer em Jesus, eles achavam que estava faltando alguma coisa. E o apóstolo Paulo então entra com esse argumento, combate esse argumento, dizendo: não, nós somos livres, libertados por Cristo Jesus. E Cristo nos tornou livre. Aleluia! Quantos livres estão aqui nessa noite pela graça do Senhor? A graça nos liberta. E aqui então, meus irmãos, vamos nessa noite entender alguma coisa. Vamos ver o contraste que existe entre a liberdade cristã na graça e a libertinagem, que muitas pessoas, pelo fato de acharem que a graça na sua vida lhe dá direito de pecar, lhe dá direito de viver uma vida totalmente alheio às coisas que o mundo oferece, às coisas que o sistema oferece, as coisas que os ímpios fazem, as coisas que o mundo, então, ele ordena, ele determina para fazer. No entanto, o apóstolo Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ou seja, Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz: eu rogo-vos, pois, irmãos, que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia! Apresentando ao Senhor o vosso culto racional. Glória a Deus! E não vos conformeis com esse mundo. Paulo, então, ele tinha essa orientação que o cristão, o salvo, o servo de Deus, quando ele recebe Cristo na sua vida, quando ele recebe a revelação da palavra na sua vida, a sua vida não pode continuar da mesma forma. A sua maneira de pensar muda, a sua forma de agir muda, os seus hábitos mudam, porque Deus ele começa uma transformação na vida dessa pessoa. E o apóstolo Paulo então também escreve, meus irmãos, gostaria que os irmãos lessem 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 14. Nós vamos ler isso que o apóstolo Paulo mostra quando alguém recebe a graça de Deus. 2 Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 17. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Quem não está com o microfone? Nós vamos ler então, meus irmãos, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim, que se alguém está em Cristo, o que acontece? É nova criatura. As coisas velhas já passaram. E o que acontece na vida? Eis que tudo se fez novo. Aleluia! Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Deus tem coisas novas. Quando nós recebemos a graça, estamos em Cristo, nós recebemos a graça de Jesus. E a graça de Jesus nos torna uma novidade de vida. Por isso o apóstolo Paulo está dizendo isso. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. E tudo se fez novo. Por isso, meus irmãos, quero dizer uma coisa muito importante. Que para nós vivermos debaixo da graça, nós precisamos apenas de uma coisa. É deixar o Espírito Santo dominar a nossa vida. Vou dizer de novo, para que você consiga viver debaixo da graça, você precisa apenas de uma coisa: que o Espírito Santo domine a sua vida. Aleluia! Uma coisa única precisa apenas, é que o Espírito Santo domine a minha e a sua vida. Se o Espírito Santo dominar, se o Espírito Santo tiver controle, se o Espírito Santo conseguir trazer essa nova revelação, o Espírito de Deus conseguir ampliar essa visão, ampliar esse conhecimento,
ampliar este contexto, o Espírito Santo de Deus, ele consegue fazer com que a sua vida seja dominada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! E nessa noite eu quero dizer uma coisa: o Espírito Santo está procurando corações para ficar, para viver. Aleluia a Ele, que é aquele que nos possibilita viver com a graça. Nós vamos ver então, meus irmãos, nessa noite uma coisa muito interessante. Assim como Deus, Ele quer dominar a nossa vida, na pessoa do Espírito Santo, também Satanás se preocupa em estar habitando em áreas da sua vida. Em áreas da sua vida. E nós vamos ver, meus irmãos, que existem áreas da minha e da sua vida que Satanás quer ter o controle. Por isso a palavra de Deus diz que há uma guerra, existe uma militação, uma guerra, uma peleja entre a carne e o espírito. A carne ela vai pender para as coisas que agradam ao sistema, e Satanás ele vai se valer disso. Por isso, meus irmãos, imagina só, se uma pessoa nasceu de novo, está vivendo a graça de Deus, Satanás não pode dominar a sua vida na área sexual. Na área sexual, o diabo quer que essa pessoa viva tudo isso que está ali. As obras da carne na vida dessa pessoa têm que estar mortificadas. Porque quem está em Cristo é nova criatura, seja novo. Então as obras da carne na vida dessa pessoa não podem estar em evidência. Ou seja, ela não pode satisfazer aquilo que a sua natureza pecaminosa, que a sua natureza de corrupção vai afastá-lo de Deus. Não, na vida sexual dessa pessoa, ela não pode desfrutar ou produzir essas obras, porque senão a graça de Deus, o Espírito de Deus não consegue dominar a sua vida. Vocês estão entendendo isso? A sua vida sexual também é nova. Não há impureza, não há prostituição, não há lascívia, porque a palavra de Deus está dizendo: se alguém que está em Cristo é nova criatura, e tudo se fez novo. Aleluia! Se ela então vivia uma vida de promiscuidade, no momento que recebe a Cristo, Cristo santifica a vida dessa pessoa, Cristo purifica, Cristo muda os seus atos, as suas ações. Ela estava indo em direção à perdição, mas agora a sua vida é nova. Sua vida sexual é nova. Vamos ver também, meus irmãos, a sua vida comunitária. Se ela era uma pessoa que tinha problemas seríssimos de relacionamento, ela criaria muitas das vezes inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresia, inveja, homicídio. Isso se desenvolve na vida comunitária. Se ela era tida uma pessoa que muitas das vezes, quando chegava em um lugar, dizia: olha lá vem a fulana, olha lá vem o ciclano, que faz isso, faz aquilo, aquilo outro. A graça de Deus torna ela nova. A graça de Deus possibilita essa pessoa a abandonar tudo isso. Agora imagina, meus irmãos, até mesmo na sua vida religiosa, se ela era uma pessoa apegada à idolatria, se ela tinha os seus hábitos, tinha as suas ações, tinha a sua forma de crer, tinha a sua forma religiosa totalmente distorcida, mas quando ela recebe a graça de Deus, Cristo encaminha ela para uma verdadeira fé, única verdadeira, naquele que pode todas as coisas, e agora ela é livre dessa prisão, porque a graça de Deus a possibilita viver. Imagina também a sua vida no autodomínio. A graça de Deus, meus irmãos, ela é tão maravilhosa que ela nos educa. Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens, nos educando. A graça de Deus nos educa. Se é uma pessoa desenfreada, se é uma pessoa totalmente fora de controle, até mesmo, meus irmãos, no autodomínio, na forma de alimentar-se, na forma de proceder, porque ele não vai mais viver uma vida de bebedice e uma vida de glutonaria, porque agora o Espírito de Deus é o que controla a sua vida em todas as suas ações. Aleluia! Se ele tinha o hábito,
Chegava no restaurante, alguns chegam no restaurante, aquele ditado, levo meus olhos para os montes. Agora ele chega no restaurante, moderno. Agora ele chega no restaurante porque o Espírito de Deus está na sua vida. Ele é um embaixador de Cristo, ele reflete Deus, ele tem que ter atitudes concernentes àquela nova personalidade que ele recebeu de Cristo. Aleluia! O que ele vai fazer agora impacta, o que ele vai fazer agora reflete. Por quê? Porque a graça de Deus está na sua vida e a graça de Deus está em você. A graça de Deus está em você. Glória seja o nome de Jesus. Que tudo isso aqui, meus irmãos, não é interesse do nosso inimigo em que você abra espaço, você deixe uma lacuna, você deixe brechas para ele trazer complicações. Mas Cristo, ele veio para nos libertar e nos transformar em novos cidadãos. Os verdadeiros cidadãos dos céus abandonam isso, precisam crucificar isso, dizer não a isso, renegar isso, dar as costas para isso. Mas somente nós conseguiremos se o Espírito Santo estiver na nossa vida, nos orientando. Nós vamos ver, meus irmãos, a liberdade cristã na nossa vida, ela nos possibilita desenvolver o fruto do Espírito Santo. Aleluia! Eu vou dizer de novo, a liberdade cristã, nada mais, nada menos, é o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo na vida de uma pessoa. É o desenvolvimento do fruto do Espírito Santo. E nós vamos ver qual é o fruto que nós precisamos. O que o Espírito Santo, se eu sou nova criatura agora, tem uma nova honra, tem uma nova maneira de ser. Mas eu não tenho de mim mesmo essa capacidade. Mas o Espírito Santo, ele possibilita, através da graça, eu viver uma vida de novidade de vida, fazendo coisas que não sejam aquilo que a carne quer que eu faça. E nós vamos ver então o fruto do Espírito Santo agora. O questionamento, meus irmãos, é porque muitas das vezes as pessoas não entendem e não conseguem assimilar como é que o fruto do Espírito se desenvolve na vida dessa pessoa. Por que fruto e não obras? Porque obras nada mais é do que um esforço. Obras se resultam em esforço. Obras se resultam em trabalho. Obras nada mais é que um esgotamento. Quando você vai fazer alguma coisa, você investe a sua força. Quando foram construir esse prédio aqui, ninguém construiu esse prédio dizendo tijolo, sai daqui e se coloca ali. Não, eles tiveram um esforço. Eles investiram uma fadiga. Eles tiveram um cansaço. Quando você vai fazer a faxina lá na sua casa, você nada mais, nada menos está fazendo uma obra. Então você, com o esforço que você está fazendo a obra, você se cansa. Porque você está investindo a sua força. Quando eu faço uma obra, nada mais é que eu investir a minha força. Vamos dizer junto, uma obra nada mais é do que consequência da minha força. Você investe a sua força. Quando é obra, alguém, meus irmãos, quando ele, por exemplo, vai se prostituir, ele está investindo força para se prostituir. Quando ele vai, por exemplo, criar uma inimizade com alguém, criar uma complicação, ele está investindo força para produzir aquilo. Agora, o fruto do Espírito é diferente. Você não precisa investir força, porque quem tem capacidade de fazer isso através da sua vida é a ação do Espírito Santo. É através do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E o fruto do Espírito começa. Qual é o primeiro fruto do Espírito? Qual é o primeiro? Para amar, ninguém precisa investir força. Eu não invisto força para amar o meu irmão César, porque de mim mesmo eu não tenho condições de amar ele.
Mas quando eu sou nova criatura, a graça de Deus na minha vida, quando eu consigo, através da minha vida, Ele desenvolve um fruto. Então, quando eu olho para Ele, se eu sou nascido de novo, e Ele é nascido de novo, eu não olho para as diferenças, eu não olho para os problemas que existem nele, mas eu consigo amá-lo, porque o fruto do Espírito na minha vida dá a capacidade de amar Ele, não olhando para as suas dificuldades. Isso nada mais é de que uma ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Fruto do Espírito, segundo fruto, gozo. Você pode estar passando por situações das mais adversas, mas você pode estar com o coração cheio de gozo. O mundo está desabando, mas você tem gozo, você tem alegria, você tem a convicção, você tem você diz, todo mundo está contra mim, estão me perseguindo, tanta coisa, mas o seu espírito tem gozo, porque o fruto do Espírito está presente. Outro fruto do Espírito. Qual é outro fruto do Espírito? Paz. Paz. Jesus disse: deixe-vos a paz, e a minha paz vos dou. Aleluia. Jesus é o príncipe da paz, por isso ele tem condições de nos dar condições de nós termos paz. E a palavra de Deus diz, Romanos 12, versículo 14: tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O fruto do Espírito, Ele quer gerar em nós, o Espírito quer gerar em nós este fruto. Outro fruto do Espírito, longanimidade. Outro fruto do Espírito, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Se eu não tiver isso, meus irmãos, essa ação das obras da carne, elas me arrastarão a fazer isso que desagrada a Deus, que demonstra uma velha natureza, que demonstra a escravidão. E a palavra de Deus está dizendo, Jesus nos chamou para liberdade. Liberdade, você é livre. Aleluia. Não precisa agora alguém lá na sua casa, se você antes era um beberrão, se você antes fumava, se você antes tinha um hábito distorcido, um vício distorcido, não precisa agora lá na sua casa dizer, olha, não coloque isso na minha frente porque eu não resisto. Não, isso não precisa mais. Você agora pode dizer, eu sou livre, Jesus me libertou, Jesus me transformou numa nova criatura. Pode estar na minha frente, mas eu não tenho mais desejo por isso, porque as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Aleluia! Tudo se fez novo. Tem gente que diz, meus irmãos, que para ser crente, servir aquela palavra, ele tem que mudar de endereço, ele tem que mudar de cidade, porque os amigos vão lhe convencer a fazer o que era errado. Não precisa. Você não precisa mudar de cidade, você não precisa mudar de casa, você não precisa mudar de trabalho, você não precisa mudar de lugar nenhum. Tem uma coisa que precisa ser, é mudar de vida. Mudar de vida, ser nova criatura, porque as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Aleluia! Esta é a realidade da palavra de Deus. Quando nós então entendemos isso e nos julgamos, abrimos espaço para o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele quer trazer essa luz de clareza, de conhecimento, de orientação sobre a sua vida. Deus, meus irmãos, Ele nos chamou para sermos representantes de Cristo, para nós sermos luz. Nós somos sal da terra. A igreja do Senhor, ela é a única agência de Deus na terra que não mancha a sua vida. Aleluia! A igreja, cada dia, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Hoje nós estamos aqui diante de um ato maravilhoso, que é a ceia do Senhor. E este corpo, o pão que simboliza o corpo, o vinho que simboliza o sangue de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, é para aqueles que nasceram de novo, é para aqueles que abandonaram a sua vida. Hoje, este se torna um ato santo. E para que eu participe deste ato santo, eu preciso estar cheio do Espírito Santo. O fruto do Espírito precisa guiar-nos. O fruto do Espírito precisa desenvolver-se na nossa vida. Nós vamos ver no livro de Gálatas, capítulo de número 5, versículo 23 a 25. O que ele está nos dizendo sobre este assunto que nós estamos falando. Nós vamos ler então Gálatas, capítulo de número 5,
versículo de número 23 a 25. Podemos ler? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aleluia! Olha só, meus irmãos, contra estas coisas, ou seja, que coisas são essas? Aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Quando nós desenvolvemos o fruto do Espírito, não existe condenação, não existe quem vai te acusar. Se alguém lhe ofende, mas você fica em paz com ele. Se alguém lhe diz alguma coisa, mas você é longânimo, você não revida. Quem é que vai te acusar de alguma coisa? Se você está desenvolvendo o fruto do Espírito. Se alguém quer, quem sabe, lhe passar a perna, mas você trata ele com bondade. Você trata ele com mansidão. O que vai lhe condenar? Nada. E contra essas coisas, o apóstolo Paulo está dizendo, contra essas coisas não tem lei, não existe condenação, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, aleluia, e não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 24 diz, e os que são de Cristo, e eu pergunto, quantos são de Cristo aqui nessa manhã? E os que são de Cristo, e os que são de Cristo, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Aleluia! Assim como Cristo foi levado à cruz, quando Cristo sofreu na cruz e lá na cruz, agora cada dia, ele escreve no livro de Mateus, no livro de Lucas, que cada dia nós devemos tomar a nossa cruz e segui-lo. Quando eu tomo minha cruz, não é para mim ir para a praia. Quando eu tomo minha cruz, não é para ir para um resort. Quando eu tomo minha cruz, não é para ir a um balneário. Eu tomando a minha cruz, a direção final daquele que está com a cruz é o Calvário. E lá no Calvário você crucifica a sua carne, a sua natureza. Lá no Calvário você coloca ali, dizendo, agora eu era João desta maneira, agora eu sou João diferente. Eu era Manuel desta maneira, agora eu sou Manuel diferente. Eu era Maria desse jeito, agora eu sou Maria diferente. Porque a minha carne está crucificada e eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Aleluia! Amém? E agora, olha só, meus irmãos, versículo 25. Se vivemos em Espírito. Se vivemos em Espírito, o que acontece? Andemos também em Espírito. Ou seja, eu não posso dizer, eu estou na igreja, eu estou em Espírito na igreja. Mas quando eu estou no meu trabalho, eu não consigo andar em Espírito. Isso é inconcebível. Se eu vivo no Espírito, no ônibus eu ando no Espírito, na casa eu ando no Espírito, no trabalho eu ando no Espírito, no colégio eu ando no Espírito, no boteco eu ando no Espírito, na rua eu ando no Espírito, quando eu estou de férias eu ando no Espírito, quando eu estou trabalhando eu ando no Espírito, quando eu estou em qualquer lugar eu ando no Espírito, porque eu sou nova criatura. Aleluia! As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Só Deus pode fazer isso. Não existe aqui, meus irmãos, um exercício mental de um pensamento positivo. Não, porque isso não é de obras. Isso é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus. Não é alguém que fica exercitando, não é uma filosofia mental. Não, isso é obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer ocupar, o Espírito Santo de Deus quer dominar, o Espírito Santo de Deus quer controlar, o Espírito Santo de Deus quer dirigir. Olha o que nós vemos ali, o Espírito Santo quer que eu viva em Espírito, que eu viva em Espírito, que eu ande em Espírito. Então não sou mais fácil para o diabo não tem área da minha vida que vai ocupar, porque eu ando, eu vivo no Espírito. Se você anda e vive no Espírito, a glória de Deus repousará sobre você. Oh, aleluia! E eu quero nessa noite convidá-los neste culto de Santa Ceia
Abra o seu coração para o Espírito Santo. Existem áreas da sua vida em que Satanás está de olho, em que o inimigo da sua vida está de olho. Nós vamos ler uma coisa muito interessante, meus irmãos, lá no livro de Mateus, capítulo de número 12. Livro de Mateus, capítulo de número 12. E vamos ficando em pé já nesse momento. Evangelho segundo São Mateus, capítulo de número 12. Oh, meu Deus. Glória a Jesus, aleluia. É isso mesmo, glória a Deus. Olha o que diz a palavra de Deus, meus irmãos. Eu não posso deixar brechas para o adversário da minha alma e da sua alma. Não podemos deixar brechas. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo de número 43 até o 45. Olha a preocupação que nós temos. Espero que todos encontrem. São Mateus, capítulo 12, versículo 43 a 45. Olha o que diz, vamos ler. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Olha só, meus irmãos, antes de Jesus limpar a minha vida, antes de Jesus limpar a sua vida, quem é que morava ali? Quem é que morava ali? Um espírito imundo. Pelo menos um morava ali. E a Bíblia diz que, então, quando eu ouço a palavra e quando eu abro o coração para o Evangelho, este espírito imundo, o que acontece com ele? Ele é expulso. Ele vai embora. Ele vai embora. E anda por onde? Por lugares áridos. Veja só. Ele não desistiu, ele está buscando um outro espaço, um outro ambiente. Diz a Bíblia, anda por lugares áridos, buscando repouso. O que é repouso? Moradia, descanso, habitação. Ele anda buscando repouso, e que diz a Bíblia, e não encontra. Versículo 44. Então diz, olha o que ele diz, tem pensamento, ele tem vontade, ele diz assim, o que ele diz? Voltarei para minha casa de onde saí. Olha só. Voltarei para minha casa de onde saí. Existe uma tensão do diabo sobre a vida de cada um de nós. Mas nessa noite, vamos dizer a ele, a minha casa não será mais tua. A minha casa é a habitação do Espírito Santo. Quando você chega no colégio, ele está lá te cuidando, ele está dizendo assim, eu quero voltar para minha casa. Quando você está chegando no trabalho, ele está de olho dizendo, eu quero voltar para minha casa. Este é o desejo dele. E voltarei para minha casa de onde saí. Imagina agora, se ele chega e você, ou eu, ou nós, estivermos com a porta aberta, sem proteção, sem vigilância, sem cuidado, sem atenção. O que acontece? E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Como está a sua casa hoje? Como está ela? Olha o cuidado dele. Como está ela? E ele diz, está vazia. Está desocupada. Olha, está adornada. Olha a atenção, meus irmãos. Encha a sua casa da glória, da maravilhosa, da graça, da vontade. Será que ele vai sozinho? Olha o que diz a palavra, versículo 45. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Que coisa, meus irmãos, isso é Bíblia, isso é palavra. Então ele vai e leva consigo mais 7 amiguinhos. Diz a Bíblia, outros 7 espíritos. Olha mais 7 espíritos piores do que ele. E o que eles fazem? E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que seus primeiros. E assim acontecerá também a esta geração má. Que coisa! Olha o cuidado que Deus tem. Olha a advertência do Senhor.
Aleluia. Diga para o seu irmão: cuide a sua casa. Cuide a sua casa. Há uma preocupação com a sua casa. É um cuidado com a sua casa. Oh, meu Deus do céu, o Espírito de Deus, ele é, a palavra do Senhor diz, o Espírito do Senhor, ele tem ciúmes, ou seja, ele não quer que você dê espaço para outro, é ele que quer habitar nesse espaço, porque foi ele que te criou, foi ele que te salvou, foi ele que te santificou, foi ele que te purificou, foi ele, é ele que vai nos apresentar diante do Cordeiro aquele dia. Então voltar, ele volta e leva consigo. Cuide, minha irmã. Cuide, meu irmão. Não desenvolva, coloque ali. Não desenvolva aquilo naquelas áreas que Satanás quer que você baixe a sua guarda. Não desenvolva isso. Se você desenvolver isso, ele vai olhar e vai dizer: eu voltarei para a minha casa. Eu voltarei para ela. Vou habitar nela. Porque essa primeira qualidade está desocupada. Não deixe a sua casa desocupada, irmã. Não deixe a sua casa desocupada, meu irmão. Preencha com coisas de Deus. Preencha com coisas dos céus. Preencha com coisas da palavra. Preencha com a graça. Peça a Deus: eu estou aqui tão fraquinho, eu estou aqui tão fraquinha, eu estou aqui numa situação tão difícil, mas eu não quero, a minha casa não pode voltar para Ele, a minha casa é tua, a minha casa, Senhor, o meu coração é teu, a minha alma é tua. Habita o Senhor, este espaço é teu. Aleluia. Nós vamos adorar a Deus neste momento. Eu gostaria de orar pela sua vida. Gostaria de orar por você.